Primeira carta do apóstolo Paulo aos cristãos ali em Coríntios, capítulo de número 10, amém? Capítulo de número 10, vamos ler? 1 Coríntios capítulo 10, vamos ver aqui no telão. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Versículo 3, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. O último texto, versículo 5, vai dizer, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Até aí, vamos orar. Pai, graças nós te damos, queremos te agradecer, Senhor. Uma vez mais eu coloco a minha vida como um canal em tuas mãos para abençoar a tua igreja. Abençoar a tua igreja porque o que eu vou proferir é a tua palavra. E já estamos fazendo isto neste texto já há praticamente 4, 5 semanas. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo quanto tu já falaste conosco na noite deste dia. Agora, Deus, quero colocar a tua palavra, que será o teu instrumento lapidador, e posso assim afirmar, do nosso caráter cristão, para que a cada vez nos aproximemos de ti, do teu Filho e do teu Espírito, muito embora saibamos que nos tornamos, quando Cristo foi à cruz do Calvário, templo teu, do teu Filho e do teu Espírito. Permanece conosco, é isto que eu te peço na autoridade do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento em seus lugares, né? Conselho. Alguém diz assim, se lá no mundo, se conselho fosse bom, não dava, vendia, mas isso é lá no mundo, porque a minha Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Amém? Eu fico pela Bíblia. Quanto mais conselheiros, melhores conselhos receberemos e, lógico, né? Seremos muito abençoados. Queridos, dando continuidade, mas sempre mencionando que o apóstolo Paulo, ele está trazendo uma admoestação, uma advertência. Ele está dizendo que essa turma que peregrinou pelo deserto em um espaçamento de tempo de aproximadamente 40 anos, eles foram ricamente agraciados por Deus, assistidos por Deus. A Bíblia chega a dizer que teofanicamente, para os neoconversos, teofania é uma junção de duas palavras gregas, teo, que na realidade é theos, que significa Deus, e fania, que tanto é aparição como manifestação. Então a Bíblia diz que teofanicamente Deus estava com aquele povo, Jesus estava com aquele povo. A Bíblia diz que durante a noite ele se manifestava em forma de coluna de fogo, não somente para trazer direcionamento, mas também para aquecer o povo do frio do deserto. Mas também ele se manifestava em forma de nuvem, não somente para guiar o povo, mas também para livrá-los do sol causticante de quase que 48 a 50 graus do deserto. Então a manifestação de Deus, ela foi real. Aí Paulo está dizendo que, mesmo eles tendo essa consciência da presença de Deus, mesmo eles tendo consciência que eles se alimentaram de um maná espiritual, a Bíblia diz no versículo 5 que Deus, ele não se agradou. Aí o texto vai dizer da maioria, não foi da minoria, mas Deus não se agrada da maioria. Aí Paulo está trazendo esta carta aos cristãos de Coríntios, e hoje o Espírito Santo falando a nós, que nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Por quê, pastor? Porque não é de qualquer forma que nós agradamos o nosso Deus.
mas nós agradamos o nosso Deus vivendo dentro dos contornos daquilo que é prerrogativa dele, vista e obedecida na sua palavra. Aí a gente falou que Paulo está dizendo que eles foram batizados tanto no mar como na nuvem. A gente já entendeu que o batismo no mar fala a respeito de redenção. Quando a gente fala de redenção, nós estamos falando de dois aspectos soteriológicos. Quando a gente fala de soteriologia dentro da teologia sistemática, nós estamos falando de do aspecto da salvação que engloba três vertentes. Primeiro é o novo nascimento. O novo nascimento é também chamado de redenção. O novo nascimento também é chamado de justificação. Aí a gente tem que entender dentro do contexto soteriológico que a salvação ou a justificação é uma ação divina pelo homem ou pelos homens. Então a salvação ou a justificação é uma ação divina pelos homens. Aí ele fala que essa redenção, que é o primeiro aspecto soteriológico, aconteceu como um batismo no mar. Ele traz essa nomenclatura, significa isto. Qual o segundo aspecto soteriológico, pastor? É o aspecto santificação. É exatamente quando ele fala do batismo na nuvem. Batismo na nuvem significa santificação. É diferente agora a ação de Deus. Agora a ação de Deus na santificação não é pelo homem, mas a santificação de Deus é no homem. Então cabe a Dário, cabe a você permitir esta santificação. Permitir esse trabalhar de Deus nesse processo soteriológico, somente aguardando o último, que será a glorificação, quando teremos corpos transformados e seremos assunto aos céus. Então veja, essa santificação é preciso que eu deixe. Então, dentro do contexto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, a santificação, ela vai ter o conceito de purificação de vida. É quando eu permito-me ser purificado por Deus, e também vai ter um conceito que nós falamos aqui, de manutenção da vida espiritual. Aí a gente lê os textos, não vou repetir para a gente não ficar demorando muito, porque eu quero seguir com vocês. Então, a santificação tem esse contexto, o contexto de purificação de vida. A purificação de vida engloba aquilo que nós chamamos de identificação com a palavra. Eu aceito a palavra. É tão interessante, o Espírito Santo me faz lembrar isso aqui agora, que um dia Tiago ele era pastor da igreja lá em Jerusalém. Um dia ele falou para a igreja: receba de bom grado, ou seja, receba de forma favorável a palavra, porque ela é suficientemente capaz para salvar as vossas almas. Exegese, porque Tiago está dizendo que a palavra pode salvar a alma. A alma aqui é a nossa psique. A alma como sede de todas as emoções recebidas. A alma aqui como sede do nosso intelecto. Por que que Tiago diz assim? Receba a palavra, ou seja, se identifique com a palavra nesse processo de santificação para você salvar a sua alma. Porque quando a gente encontra-se com Jesus, quando a gente tem ou recebe esta justificação e aceita, a gente vem para a igreja, mas não se esqueça, a nossa alma, que é a sede das emoções, ela vem com os traumas, ela vem com aquilo que é costume
costume, com aquilo que é adaptação, com aquilo que é subjetividade, como nós fomos criados, a gente vem com toda essa bagagem para a igreja. Aí quando a gente começa a receber a palavra vai nos limpando, já era para ter dado glória a Deus, vai nos limpando, e é essa palavra que vai nos levar para o céu. Amém? Então a gente não pode deixar a alma à vontade. Por quê? Porque tudo que a gente aprendeu lá no mundo, a gente traz. Os maus costumes, a forma social, ou de nos socializarmos com o outro, a gente traz lá do mundo. Mas quando a gente deixa essa palavra entrar, essa palavra nos moldar, aí a gente começa a ser santificado por ela. E isso Paulo está chamando aqui de identificação na purificação de vida. Mas na purificação de vida nós também temos o que nós chamamos de arrependimento. Arrependimento, ele não só acontece quando a gente se encontra com Jesus, mas arrependimento tem que fazer parte da vida do cristão até Jesus voltar. A gente pode cometer um ato que desagrada a Deus, o Espírito Santo diz, você não foi legal, aí a gente vai e pede perdão. Se é perdão, se é alguma coisa que a gente fez ao outro, a Bíblia diz, confessai as vossas culpas uns aos outros. A gente vai lá e diz, me perdoa, eu estava meio desviado, e eu acabei falando uma palavra que te ofendeu, você me perdoa, aí a gente dá um abraço, e a gente vai se arrependendo disto, e esse arrependimento é exatamente uma purificação da nossa vida. Quem entendeu? Aí depois eu falei que santificação também, além de purificação de vida. Quem pode dar glória a Deus? Quem pode dizer amém? Além disso aqui, significa também o batismo na nuvem, que é esse processo de santificação, também significa princípios de vida. Vamos repetir isso? Diga assim, santificação também significa princípios de vida. Isto aqui é muito interessante. Por quê, pastor? Porque eu já vi muita gente pregando, dizendo que a gente não está mais debaixo de lei, que nós estamos debaixo da graça. Mas olha só, o fato de estarmos nessa dispensação da graça, não significa dizer que nós vamos aborrecer os mandamentos de Deus. Não. Os mandamentos foi para lá e também é para cá. Por quê, pastor? Porque lá diz, não adulterarás. Quer dizer que hoje pode, é? Não roubarás. Quer dizer que não podia lá. Hoje pode, é? Estou debaixo da graça, eu vou roubar? No mínimo vai levar chicote lá na cadeia. Percebeu? Então esses princípios de vida também perpassa para uma igreja neotestamentária, para uma igreja que está além do véu, que é a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus, a saber, o Senhor Jesus. Amém? Aí a gente leu isso em Êxodo capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17. Êxodo capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 17. Aí eu ordenei para vocês que o Êxodo capítulo 21 a 17, que são os princípios de vida para a igreja, eu ordenei colocando-os em 3 blocos. O primeiro bloco que eu falei foi o bloco das leis sociais, ou lei social. O segundo bloco, a lei cerimonial, e o terceiro bloco, que é a lei moral. E eu fiz uma divisão bem ordenada para que você assimile. Primeiro, eu falei que a lei social era exatamente uma lei que trazia princípios para nos colocar em sociedade. Vejam, quando a gente estuda sociologia, a sociologia vai ensinar ao homem viver em sociedade. Mas antes da sociologia, a bibliologia já está ensinando o homem a viver em sociedade. Olha como foi que eu falei para vocês. Primeiro, nós falamos em Êxodo capítulo 20, versículo 12, 16 a 17, uma das leis com o maior princípio: honra a teu pai e a tua mãe, para que tenha seus dias prolongados sobre a terra.
essa lei é mais do que interessante, não somente para ter dias prolongados, mas essa lei é interessante porque é uma lei que nos prepara dentro da nossa casa, e aquilo vai trazer uma irradiação para fora da nossa casa. E eu falei para vocês que um dos maiores problemas de termos uma sociedade esfacelada, desequilibrada, disfuncional, é porque a casa ela está disfuncional. Se o filho não aprende a honrar pai, se o filho não aprende a honrar mãe, ele vai sair dessa primeira agência socializadora e ele vai se expandir em uma escola, no trabalho, na igreja. Ele não vai obedecer pastor, ele não teve esse princípio. Então, quando Deus deu essa ordem, ele estava dizendo: da sua casa vai sair alguém que vai abençoar a sociedade. Da sua casa vai sair alguém que vai fazer a diferença na sociedade. Quantos podem dar glória a Deus por isto? Amém? Lei social. Aí eu falei ainda em uma outra lei social. Eu li em Êxodo, versículo de número 16, do capítulo 20. Olha o que é que está dizendo: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Meu Deus! Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque lá no mundo nós fazíamos isto. Aqui a gente não pode fazer. Amém? Não pode fazer. Eu aprendi isso muito cedo na minha casa. Você não vai me ver falando de ninguém. Se eu for na casa do Jair, eu vou conversar de Deus, vou conversar de cuscuz, qualquer assunto, mas eu não vou conversar do Silas. Eu não vou falar mal do Silas. Não, ninguém vai me ver fazendo isso. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: ai daquele que difama o seu próximo às escondidas. Aí o texto diz: eu destruirei. Então isso aqui é muito sério. A gente não pode ficar muito à vontade, né? Eu costumo dizer a alguém: pastor, eu estou percebendo que o senhor está assim meio diferente comigo. Eu digo: não, pode ficar tranquilo, porque no dia que eu tiver eu falo com você. Eu falo, pode ficar tranquilo, eu chamo você e digo assim: olha, a gente precisa conversar assim, assim, entendeu, Ivan? Agora, eu não vou conversar em qualquer lugar, eu vou na casa do Ivan, na hora do almoço, aí a gente bate um papo e a gente acerta, né? Por quê? Porque isso aqui é uma lei social. Deu para entender? Lei social. Olha uma outra lei social que eu falei, versículo 17 de Êxodo, capítulo 20. Ele diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher, nem o servo, nem a serva, nem um boi, nem um jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ou seja, o que destrói uma vida frutífera em Deus é isto. E isto aqui é literalmente inveja. Olha só, quem é um invejoso? De repente eu vejo, né, o carro lá do meu amigo Francisco, um carro lindo. Aí eu digo: Jesus, eu quero um desse. Veja que eu disse: Jesus, eu quero um desse. Eu não disse: Jesus, eu quero esse. Percebeu? Eu quero um desse. Eu vou numa casa bonita, eu digo: Jesus, eu quero uma dessa. Isto é inveja? Não. O invejoso é aquele que não quer que você tenha o que você tem. Amém? Tem uma teórica chamada Melanie Klein, para mim uma das grandes expoentes, psicanalista. Ela vai dizer que toda inveja tem pulsão de morte. Então o invejoso deseja literalmente a sua morte. Então, né, de vez em quando você não vê, né, uns abestados dizendo: não, irmão, eu tenho uma inveja santa. Tem isso não, viu? Não, tem isso não. Inveja, ela é do cão. Ah, eu estou com a inveja santa. Não, não tem isso. Tire isso do seu vocabulário. Inveja é coisa do diabo, não é? Aí o irmão aqui está pregando, o cara está cheio de inveja. Não, isso é coisa do diabo, não nasceu de novo. Muito pelo contrário, ele tem que estar recebendo. Tem alguém cantando, ele tem que estar recebendo, não é? Quando os irmãos aqui estão pregando, aqui o Andrelito, não é? O Silas, né? O Jair, eles estão pregando, eu estou prestando atenção, irmão. E aqui, ó, fala comigo, Jesus, fala comigo. Aí de repente ele solta uma palavra, eu digo: falou. Então é assim, nós temos que cobrir os nossos irmãos quando eles estão pregando, nada de inveja. Amém?
Aí eu li um texto lá de Asaf, Salmo 73, que eu vou, depois você puxa lá, que está tudo gravado, amém? Deixa eu ler. Érica, coloca aí, Mateus. Érica, Mateus é depois de 400 anos de silêncio, de Malaquias, Velho Testamento para Mateus. Lê aí o versículo 20 para mim, 20 a 22. Vamos ler esse texto? Vamos ler para a gente matar esse assunto sobre a inveja? Mateus capítulo 20, versículo 20 a 22. Põe lá, Érica. Irmãos, eu gosto muito de estudar a palavra. Não é bom, irmão, estudar a palavra? Não é bom? Eu gosto muito de estudar a palavra. Então, Deus está nos ensinando a ter conquistas através da palavra. Amém? Mateus 20, vamos ler? Todo mundo, vamos ler? 1, 2, 3, vai. Aproximou-se dele quem? Jesus. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus 2 filhos, com as 2 peças, ajoelhando-se e fazendo-lhe um pedido, ao pedido delas. Vamos lá? Versículo 21. Perguntou-lhe Jesus: o que é que você quer, minha filha? O que é que você quer? Diga. Aí ela respondeu: concede que estes meus 2 meninos, santinho, se sentem, um à tua direita e o outro à tua. Mas olha onde que ela, aonde? É na cruz, é? É do lado da cruz? O que é que ela quer? No teu reino. Isso aqui é mel com chupeta. Versículo 22, Jesus, porém, replicou: não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Deixa comigo. É igualzinho a Pedro. Senhor, eu estarei contigo, e se for preciso eu morro contigo. Aí aconteceu uma situação, alguém disse: tu parece com Deus. Acaba com esse negócio, rapaz. Tu me respeita. Não, você parece. Olha, já falei, não brinque comigo não. Eu nunca ouvi falar dele. Por quê, pastor? Porque a questão aqui é a seguinte, olha para cá, eu queria estar no lugar do pastor Dário. Tu está disposto a beber o cálice? Eu queria estar não, do pastor não, eu queria estar no lugar do pastor Johnson. Pastor presidente, ele manda em todo mundo. Se tu tiver couro de jacaré, talvez tu até consiga. Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, vez por outra, a esposa dizer assim: puxa, você não tem mais tempo para mim. Por quê? Porque tu estás lá orando e fazendo estudo para pregar. Não é fácil. Percebeu? Domingo à tarde você ronca até dormir. Quem vai pregar está a tarde todinha orando e estudando a palavra. Então é o seguinte, antes de desejar ser um Andrelito, você precisa saber se você está disposto a ser um Andrelito, porque Betânia cobra, viu? Não brinque não, ela cobra. Deu para entender? Eu quero ser um Ivan, líder dos casais, quem tinha que ser sou eu. Tu está disposto? A Deus já cobra. Vamos para o shopping, tem crente que está dando glória a Deus, que aí não precisa nem dizer não para a mulher. Quando ela diz, vamos para o shopping, que o shopping está fechado. Percebeu? Então, se nós estamos dispostos a sofrer, vai atrás. Tem um adágio que eu vi, eu acho até interessante, né? Que todo mundo fica olhando as minhas glórias, mas não viu os meus tombos. Não é assim? Meu Deus, essa semana, eu estou bem, né? Estou bem, pastor vice-presidente do Ministério Batista ali, estou bem. Estou bem conceituado. Não, estou bem. Deus tem me honrado. Pastor João tem um carinho muito grande por mim, uma amizade, um respeito, assim como eu tenho por ele. A gente está bem, está muito bem. A gente conversa, discute sobre projetos, eu e ele, a gente está bem. Mas
Eu fico imaginando quando eu comecei a minha fé. Quando eu comecei o meu ministério, né, como pregador, como pastor, eu pastoreei aproximadamente 8 anos da minha vida sem receber um salário. Aí eu corria para ser motorista de madame, para ter o sustento lá para dentro de casa. Não recebia nada, não tinha salário. Por quê, pastor? Porque os crentezinhos mal davam para eles. Não tinha. Quando tiravam a oferta no mês, era para pagar as coisas e sobrava nada. 8 anos. Aí quando Deus começou a abençoar o ministério, me tiraram de casa, jogaram em Caldas Novas. Aí foi luta de novo. Passei 5 anos sem receber salário. Depois, quando eu comecei, aí disseram, pastor, vai embora. Você já pensou? Então isso aqui é muito importante. Nós precisamos estar dispostos a beber o cálice que ele bebeu. A participar dos sofrimentos. A participar da glória de Jesus. Quem é que não quer? É por isso que a Bíblia diz, convinha que o Cristo padecesse para depois entrar na sua glória. Aí tem crente querendo entrar na glória, mas não quer padecer. Qualquer coisa, não, vou sair. Qualquer coisa, vou deixar. Não, é isso aqui. Isso aqui é lei moral. Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Vamos lá. Lei cerimonial. Êxodo 20, versículo 23 a 26. Vamos lá? Êxodo 20. Versículo 23 a 26. Não fareis outros deuses comigo. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Olha aqui para mim. Esse princípio aqui da lei cerimonial é um princípio de adoração. Diga-se comigo, princípio da lei cerimonial. Diga assim, é um princípio de adoração. Olha o versículo de número 25. Aliás, 24, de Êxodo 20. Ele vai dizer, um altar de terra farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Agora olha o versículo 25. E se me fizeres um altar de pedra, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantarás o teu buril, profaná-lo-ás. É coisa bruta. Por quê, pastor? Depois vou dizer. Olha só, primeiro princípio. Levantarás, versículo 24, um altar de terra. Diga comigo, um altar de terra. Olha só. Essa palavra terra aqui no original é barro. Deu para entender? É barro. Então ele está dizendo, levantarás um altar de barro. Deixa eu perguntar, o homem foi feito de quê? Opa! Então o que Deus está dizendo é que você, crente, será o altar de Deus. É por isso que Paulo lá na frente vai dizer assim, ofereça um sacrifício vivo. E quem é esse sacrifício vivo? É você. Sou eu, é você, sou eu. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você vai me adorar com a sua vida. Por onde você passar, você vai me glorificar. Por onde você andar, você vai me honrar. Por onde você passar, as pessoas saberão que você é o meu filho e glorificará a mim através da sua vida. Levante um altar, e esse altar, primeiro, é o altar de barro. Isso aqui é lei cerimonial. Crente, irmão, não pode andar por aí de qualquer forma. Não pode. Crente é crente. Ele não pode fazer o que ele quer.
mas tem princípios na lei para ele obedecer. Eu falei isso aqui um pouco domingo e deixa eu repetir, porque Deus me deu. Quando a gente fala de altar, nós estamos falando de construção da nossa santidade. A gente não pode se esquecer do altar de Elias. 1 Reis capítulo 18 e versículo 30, anota aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 30, diz assim: e restaurou, lá no finalzinho, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Isso aqui é muito sério. Por quê, pastor? Porque quando falamos de algo quebrado, é sinônimo de algo partido. E algo partido neste altar dá uma ideia da nossa comunhão partida com Deus. E se eu vou oferecer minha vida como um sacrifício a Deus, eu preciso ver o que é que está quebrando. Isso aqui é muito sério. Olha aqui para mim, preste bem atenção. A teórica, e eu gosto muito dela, a Delis Daimon, ela vai dizer que existe um princípio que é um princípio distrator. E esse princípio distrator, a gente precisa ter muito cuidado com ele. Por quê? Porque é um princípio, primeiro, que nós não temos o controle naquilo que a gente fala. A gente fala o que a gente quer. Você já ouviu palavras de pessoa que diz assim: não, pastor, eu sou assim, eu falo na bucha. Comigo não tem cocoricó não, eu falo e falo mesmo, e dou a quem doer. Já viu aquela palavra? E ainda diz assim: eu sou sincero, eu sou sincera. Para mim é mal educado. Porque eu não posso falar o que eu quiser para os outros, porque eu firo. Tem um princípio aqui, eu firo as pessoas. A gente não faz isto. Aí esse princípio inibidor, ele sustenta essa impulsividade. E a gente tem que ter cuidado com isso. Mas esse princípio inibidor também serve como um distrator que nos impede de chegar onde a gente precisa chegar. Aí quando eu li isso aqui, eu comecei a dizer: opa, quais são os distratores que estão quebrando esse altar? Está desvinculando esse altar de Deus, porque o texto diz que Elias reparou. Você percebe que não foi Deus que reparou? Você percebe que não foi o Espírito Santo que reparou? Mas quem reparou foi Elias. O que é isso aqui, pastor? Isso aqui é percepção pessoal. Percepção é uma cognição. Eu tenho que saber o que é que está quebrando a minha comunhão com Deus. Eu tenho que saber. Eu tenho que ter entendimento do que é que está quebrando a minha comunhão com o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Eu tenho que saber. Por isso que o texto diz: Elias reparou. Quem tem que reparar é Dário, não é o Espírito Santo. É Dário. Agora olha aqui para mim. Eu preciso ter coragem para fazer isso. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter coragem. Por quê, pastor? Porque quando você lê a parábola da dracma perdida, aí você vai ver que a mulher varreu com diligência, você vai ver que a mulher fez isso, mas antes de fazer qualquer coisa, a Bíblia diz que ela acende a candeia. Candeia é representação do Espírito Santo. Sabe o que é que Deus está falando conosco? Se você não identificou aquilo que está partindo a minha comunhão com você, peça ao meu Espírito que Ele vai iluminar aquilo que precisa. O que Deus quer falar conosco, ouça. Se tiver coisas escondidas nos recônditos da nossa alma, o altar não vai ser altar de sacrifício como Deus quer. Como é que eu posso ser um altar de Deus se eu odeio meu irmão? Como? Como é que eu posso estar pregando no altar, mas eu estou de mal do meu irmão? Como é que eu posso?
Aí Deus está dizendo, repare o altar. Não é fácil fazer isto, mas conte comigo. Você vai ter que reparar o altar. Por quê? Porque altar é lugar de adoração. Eu preciso reparar esse altar. Eu preciso me vasculhar. E eu vou dizer uma coisa. Não adianta eu estar aqui pregando, não adianta eu estar aqui pulando. Se tem coisas escondidas aqui na minha alma, eu tenho que reparar esse altar. Eu tenho que reparar. O que define Dário como crente não é Dário pregar. Mas o que define Dário como crente são as nuances da vida de Dário. Como é que ele lida com os outros, como é que ele lida com ele mesmo, como é que ele lida com o círculo social dele. Como é que ele lida? Estava conversando com uma irmã hoje. Ela disse, pastor, estou tão chateada. Por quê? Ela disse, porque fulano de tal furou meu olho. Eu digo, minha filha, misericórdia, porque eu estava no telefone, mas furou, mas cegou, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, pastor, isso aqui é uma forma de dizer que ela me traiu. Eu disse, como? Porque ela tem uma casa que ela aluga e eu também tenho uma casa, só que a casa minha está alugada com a inquilina maravilhosa. Aí ela foi falar com a inquilina que podia vir para mim e ela cobrava mais barato o aluguel. Crente, rapaz, como é que pode? Mas são crentes, como é que pode? Ouça o que eu vou dizer, mas com muito carinho. Vocês que estão aqui, quem está me ouvindo pela internet, porque eu estou na unção de Deus, nós precisamos voltar para os princípios da palavra dele. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós estamos imbuídos com muitas coisas e Deus está dizendo, volte à minha palavra. Repare o seu altar. É por isso que a Bíblia diz assim, quando você for orar, entra lá no teu quarto e entra em secreto, que teu pai no secreto te vê e te recompensará. Sabe o que é isso? É reparar o altar. Eu não posso ser o mesmo crente depois de ouvir uma palavra verdadeira. Eu tenho que mudar alguma coisa. Eu não posso permanecer da mesma maneira, eu tenho que mudar. Por quê, pastor? Porque a palavra tem esse poder de mudar. A Bíblia diz assim, que ele reparou o altar do Senhor. Olha que coisa linda. Aí o texto vai dizer que depois ele faz um rego. Esse rego aqui simboliza a palavra. Você quer consertar a sua vida? Deixa a palavra lhe moldar. Deixa a palavra lhe moldar. Você percebe que a Bíblia diz que a repreensão, a princípio, ela dói, mas depois ela traz conforto. Por quê, pastor? Porque nós estamos lidando com uma dimensão chamada céu. E para lá não vai de qualquer jeito, para lá só vai santo. Para lá só vai quando eu digo, Deus, o altar está reparado. Pode derramar fogo. Eu não consigo enxergar crente que tem o altar consertado para não ser avivado. Para não ser avivado. Para não ser avivado. Está ouvindo? Para não ser avivado, para não ser avivado, para não ser avivado, para não ser avivado. E você sabe o que é um crente avivado? Não é qualquer coisa que destrói ele, não. Não é qualquer coisa que joga ele na lona e ele permanece, coisa nenhuma. Ele fica firme. Por quê, pastor? Porque ele sabe que é Deus que o justifica. Levanta a tua mão para o céu. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Eu estou sentindo a glória do Senhor. Nós vamos reparar este altar. Nós vamos reparar este altar. Nós vamos descobrir, isso aqui é uma coisa minha com Deus, aquilo que está quebrado, aquilo que está impedindo a ação de Deus da minha vida e através da minha vida, eu vou consertar este altar, porque altar fala de santificação, fala de adoração. Eu quero que Deus, através da minha vida, Ele receba esse sacrifício e através desse sacrifício, vidas se encontrem com Ele, por onde eu passar, que as pessoas saibam que uma mulher e um homem de Deus
Deus está passando pela sua atitude, pelo seu comportamento, pela sua forma de falar, pela sua forma de agir, pela sua forma de perdoar, pela sua forma de auxiliar. É Deus falando conosco. Altar consertado promove a glória dos céus, e é isto que a igreja está precisando, ser promotora da glória de Deus. Aconteça o que acontecer, não deixe de ser canal da glória de Deus. Aleluia. Porque quando você partir para a glória, antes da igreja, alguém vai dizer: esteve aqui um santo homem, uma santa mulher de Deus. Aleluia, aleluia. Seja um impactador de vidas. É muito gostoso alguém dizer assim: eu vejo criancinha, menino pequeno, eu quero ser o pastor Dário. Digo: seja, rapaz, seja, isso é muito bom. Amém? Onde crente que tem altar consertado chega, Deus honra, Deus honra, Deus honra, Deus honra. Amém? Fica de pé. Oxe, eu queria pregar a mais, mas fica de pé.